144. Eu quero falar hoje sobre a maior de todas as batalhas. Salmo 144. Você que acompanha a transmissão, compartilhe a transmissão. Faça isso, mande o link para os seus contatos. Sem dúvida, essa palavra haverá de abençoar muito mais vidas se você fizer esse trabalho evangelístico espalhando a palavra de Deus. Salmo 144, versículo 1. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Obrigado, Senhor, pela palavra maravilhosa e abençoadora que lemos agora. E o Senhor, meu Deus, nos ajude diante da reflexão que faremos e Teu Espírito nos conduza a toda a verdade. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, podem sentar-se. O mundo, irmãos, está em caos. Um dos reflexos do caos é a guerra. Quando eu falo de guerra, eu não só me refiro ao conflito entre dois países. Nós talvez temos hoje o mais famoso, que é o conflito da Ucrânia com a Rússia. Mas existem outros conflitos entre países ao redor do mundo, e principalmente conflitos internos. A guerra gera fome. A fome gera conflitos. A fome gera guerras locais, guerras civis. Há conflitos para todos os lados. Tiago nos ensinou que o simples fato de competir pode gerar guerra. É o capítulo 4. De onde vêm as guerras? Vêm desses desejos que nos habitam e que queremos dar vazão. E ninguém aqui gosta de perder. Ninguém aqui gosta de perder. Todo mundo quer ganhar. Acontece é que só um ganha. Mas para que haja um vencedor, há conflitos, há disputas, há porfias. E nós estamos acostumados a esse tipo de dificuldade, porque nós lidamos com conflitos constantemente. Agora, existe um tipo de conflito, um tipo de guerra, um tipo de disputa que é invisível. Um tipo de guerra que não faz barulho, mas que faz muitos estragos, tremendos estragos. É guerra sobre a qual a palavra de Deus fala. Uma guerra na qual nós estamos inseridos, nós fazemos parte desta guerra, a maior de todas as guerras. Deixe-me falar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, quem são os inimigos nessa guerra, nessa batalha? Quando pensamos no mundo espiritual, nós sabemos quem é o nosso inimigo. É o diabo. Efésios capítulo 6, verso 12, fala desta guerra, desta batalha, que não é contra carne nem sangue. Nós sabemos que há um mundo espiritual e sabemos que esses seres espirituais da maldade têm a nós como alvo em potencial. Satanás luta contra nós. Aliás, Satanás não é um nome, Satanás é um título, e que significa adversário. É aquele que se opõe contra nós, é aquele que batalha contra nós, e o alvo do diabo é claro. Ele quer nos prostrar, ele quer nos fazer cair, ou em última análise, o diabo quer nos destruir. Agora, há uma outra dimensão de conflito. Se no mundo espiritual Satanás é o nosso grande inimigo, no mundo físico nós somos os nossos grandes inimigos. Eu sei que quando a gente fala dos outros é bonito, é fácil até. Mas o exercício mais doloroso é quando a gente olha para a palavra de Deus como um espelho. Quando a gente olha para a palavra de Deus como um instrumento de confrontação. Quando a palavra de Deus não só é para nós, mas ela também é contra nós. Quando ela nos confronta, confronta nossas falhas, nossos pecados. E o apóstolo Paulo refletiu isso muito bem no capítulo 7 da Epístola aos Romanos, quando falou de um conflito dele consigo mesmo. Quando queria fazer o bem e quando percebia já tinha feito o mal.
essa guerra, esse pendor da carne e do espírito dentro de nós, é uma batalha diária, é uma batalha constante. O apóstolo Paulo continuou falando a respeito de mortificar a sua carne, os seus desejos. Ele diz: eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a servidão, para que assim possa agradar a Cristo. Essa talvez é a batalha mais difícil que travamos na vida, que é contra nós, contra a nossa vontade, contra o nosso ego, contra o nosso egoísmo, contra a nossa carnalidade. Grande batalha. Enfrentamos essas lutas diariamente e nos deparamos com as nossas vulnerabilidades. Agora, em segundo lugar, onde se dá essa batalha? Essa batalha, irmãos, se dá na nossa mente, no nosso coração. A nossa mente é um grande campo de batalha. Nós lutamos contra pensamentos que não vêm de Deus. Há certas convicções que temos, que fincamos pé na nossa vida, que não arredamos pé daquilo. Contra isso é que o nosso eu espiritual batalha, luta cada dia, porque nós podemos não admitir, mas nós sabemos quando nós estamos errados, nós sabemos quando estamos fora da vontade de Deus, nós sabemos quando aquela postura, aquela decisão que tomamos é uma decisão equivocada. Nós sabemos, nós temos conhecimento. A questão é a disposição para agradar a Deus, lutando contra essas coisas que em nós não o agradam, buscando uma vida espiritual. É só assim que a gente consegue lutar e prevalecer. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, verso 5, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Por isso o apóstolo Paulo em Filipenses 4:7 disse: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Há uma batalha dentro de nós, mas nós buscamos a Deus, priorizamos a Deus, clamamos a Deus, lutamos para essa renúncia daquelas coisas em nós que não agradam a Deus, que são fruto da nossa carne. Nós somos visitados pela paz do Senhor, que vai além de todo entendimento. Porque quando nós estamos em conflito, irmãos, esse conflito dentro de nós vaza para os nossos relacionamentos, vaza para a nossa maneira de falar, para as nossas decisões, as nossas ações. Quando nós não estamos bem aqui dentro, as coisas fora sofrem o efeito disso. E o contrário disso é verdadeiro. Se o teu coração estiver em paz, bem feliz e alegre os dias passarás. Quando o coração da gente está em paz, isso também exala para os nossos relacionamentos, nossas palavras, nossa postura, nossas atitudes, enfim, os nossos pensamentos vão sempre dirigir a nossa vida, as nossas decisões. É muito importante que esse pensamento seja do Espírito e não da nossa carne. Isso envolve uma grande luta. E aí, pensando honestamente, quem é o grande inimigo que temos? Somos nós mesmos. E se nós nos mantivermos firmes, Satanás não terá espaço na nossa vida. Nós somos o nosso grande inimigo. Terceiro lugar, como se dá essa batalha? Bem, nós travamos essa batalha interior em meio a esse mundo decaído. Como se já não bastasse a complexidade que é lutar dentro de nós, esse velho homem que quer surgir, que quer mandar, que quer prevalecer, e esse novo homem dentro de nós lutando contra isso. E não é fácil engolir o seu orgulho, sabe? Não é fácil andar a segunda milha, não é simples, é uma grande luta. E a despeito dessa complexidade, ainda tem um mundo complexo, que às vezes você já não está bem,
Aí vem um secretário do encardido para te atentar. Quem já passou por essa? Você já não estava bem. Você até pensou, não vou nem sair de casa, mas eu tenho que sair. Aí cruza no teu caminho um abençoado desse. E aí é só a misericórdia de Deus para nós conseguirmos manter a sanidade e o equilíbrio neste mundo que a Bíblia diz, jaz no diabo. Olha, nosso inimigo espiritual é aquele que domina esse mundo. Ele é o príncipe deste mundo. Então há uma mentalidade que se opõe a tudo que se chama Deus, aos princípios de Deus, à palavra de Deus, ao povo de Deus. E nós enfrentando já essas batalhas dentro de nós, ainda tendo que lidar com essas questões. É um campo de batalha muito duro. A batalha é bem difícil. Nesse mundo se batalha por poder. Essa briga política não é por causa do povo, não, irmãos. Não é por causa do povo, é por causa de poder. É uma briga de poder. Hoje eu estava chegando em casa, tinha uma moça limpando o chão, e eu falei, boa tarde, tudo bem? Ela, tudo bem. Tirando os políticos do nosso país, ela falou assim. Falei, fazer o quê? Pelo menos não tem furacão. Ela disse, já tem. Eu tentando ajudar a mulher, e a mulher nada me ajudando, né? Essa luta de poder que tem. Ela disse assim, ela estava meio revoltada. Esses políticos agora eles aparecem, ficam no meio do povo, beijando o filho, tomando café na padaria. Quando eles são eleitos, eles somem. Estava revoltada. A luta é por poder. A luta nesse mundo, irmãos, é pela riqueza. É o Deus Mamon. E quanta gente correndo atrás do vento, querendo ser rico, conforme este mundo. Nós temos que ter cuidado com isso. Há uma luta também que envolve a dignidade da imagem de Deus em nós. E quando eu digo isso, eu digo a respeito ao nosso corpo, respeito à nossa vida. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Por isso nós temos que orar pelos jovens, e os jovens têm que orar muito para manterem-se firmes, para guardarem o seu corpo, para terem uma vida em santidade, para não aviltarem a imagem de Deus neles. E nós, adultos, da mesma forma. É uma luta, é uma batalha, esse mundo que jaz na promiscuidade, esse mundo que jaz na luta pelo poder, nesse mundo que jaz pela riqueza a qualquer custo, os que tentam ganhar o mundo. E enquanto isso perdem a sua alma, perdem a sua vida. Assim a caminhada da humanidade é muito triste. E vivemos nesse mundo de conflitos exteriores e interiores. Qual é a sua batalha, em último lugar? Qual é a sua batalha pessoal nos dias de hoje? É no campo espiritual? Você está numa luta espiritual? Está numa batalha espiritual? A sua luta é no campo emocional? Você luta contra certas emoções que te põem para baixo, que te desanimam. Porque tem dia que a gente acorda cantando que podemos pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Mas tem dia que a gente acorda desanimado, parece que uma gripe é mais forte do que a nossa fé. É no campo espiritual, é no campo emocional. Qual tem sido a tua batalha nesses dias? Eu quero dizer em nome de Jesus e voltar os seus olhos para o Salmo 144. Ele diz, bendito seja o Senhor, rocha minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Eu aprendo algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, Deus é nosso aliado nesta batalha. Ele diz, bendito seja o Senhor, rocha minha, no meio das minhas batalhas, no meio da instabilidade que é uma guerra, há uma rocha sólida, há uma rocha firme,
há uma rocha estável, essa rocha tem nome, é o Senhor nosso Deus. Corramos para a rocha que é a nossa salvação, porque no meio das nossas batalhas, Deus é o nosso aliado, louvado seja o seu nome. Mas em segundo lugar, Deus não só é o nosso aliado nestas batalhas que travamos, e a maior de todas elas dentro de nós, mas Deus também nos treina, Deus nos capacita para a batalha. Deus capacitou Davi para lutar contra Golias. Ele enfrentou batalhas menores, mas isso tornou a mão de Davi para lançar a pedra através da funda, treinou Davi para uma batalha maior. Deus usa batalhas menores para que nós possamos treinar, para que nós possamos nos aperfeiçoar, para que nós possamos crescer em força, em graça diante dEle, para esses enfrentamentos que nós temos. Cada batalha é uma oportunidade que Deus está nos dando para criar casca, para criar músculos, para criar resistência, para enfrentar batalhas maiores. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Quer sejam batalhas fora, ou principalmente dentro de você, em Deus há os recursos. Paulo disse, as nossas armas nessa batalha não são físicas, não são humanas, mas são espirituais e são poderosas em Deus, para destruir potestades, para destruir impérios, para destruir inimigos fora e dentro de nós. Em Deus estão os recursos. Você está fraco, você está cansado, você está desanimado nessa batalha, nesse enfrentamento seu. Em Deus estão os recursos. Corra para o seu quarto, feche a porta do seu quarto, dobre os seus joelhos e busque a Deus. Fique ali por um tempo considerável, em oração, derramando o seu coração, confessando pecados, pedindo a Deus que lhe mostre o caminho, que lhe mostre a solução, a decisão certa. Batalhas dentro ou fora de nós se vencem tendo Deus como nosso aliado e tendo Deus como a fonte dos recursos, de sabedoria, de forças, de graças, para que a gente possa estar firme diante desses enfrentamentos. Ele diz, no versículo 1, ele ensina, ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Uma terceira lição que esse versículo me traz é que, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você não vai fugir dos enfrentamentos. Deus quer que você lute. Eu sei que tem aquela linda poesia das pegadas na areia. Eu andava pela areia da praia e olhei do lado e vi 2 pegadas ao meu lado. E era Deus. Que coisa linda. E eles continuam andando pela areia da praia. Mas num dado momento, a vida se tornou tão difícil, tão atribulada. E a pessoa diz, eu olhei para o lado e as pegadas sumiram. E só havia 2 pegadas. E aí eu entendi, Deus estava me carregando em seus braços. Que coisa linda. Só falta estar na Bíblia, porque não está. Na Bíblia diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas você vai andar. Não vai no colinho não, amigo. Você vai andar. Deus vai estar com você. É o Salmo 23, 4. Aí você vai para Isaías 34, ou melhor, 43. Onde diz, eu sou o Senhor teu Deus, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Mas você vai passar pelas águas. Eu vou estar com você, mas você vai passar. Não tem colinho, não. Quando passares pelo fogo, não te queimará, mas você vai passar.
A Bíblia, irmãos, nos afasta de uma visão infantil do relacionamento com Deus. Deus nos quer fazer crescer. Deus quer criar cascas na gente, para a gente enfrentar batalhas maiores. Mas Deus é nosso aliado. Ele tem os recursos que vão nos ajudar na batalha. E Ele vai estar conosco na batalha. Então, enfrentaremos maiores batalhas, mas nele teremos maiores vitórias. Eu não sei o que é que está passando por você. Não sei que batalha, que enfrentamento você está colocado. Mas em nome de Jesus, não importa o inimigo. Olhe para esse salmo, olhe para esse versículo e diga: bendito seja o Senhor, rocha minha, que prepara as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. E eu vou guerrear em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Curva a sua cabeça.